Eu vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista. Obrigada por juntar-se a nós hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu oro para que a mensagem de hoje te ajude a aproveitar melhor sua vida. Sabe, todos nós temos atitudes. E, acredite ou não, a sua atitude é algo que pertence somente a você e a mais ninguém. Quero que entenda isso. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Ninguém pode obrigá-lo a ter uma atitude ruim se você não quiser. Agora, atitudes, boas ou ruins, começam em nosso pensamento. Então vamos começar com uma escritura. Efésios 4, 22 ao 24, na tradução amplificada diz: livre-se de sua antiga natureza. Afaste-se, descarte seu velho homem, o eu não renovado. Lembre-se, ele está falando com os cristãos, e ele está lhes dizendo para não andar naquela natureza antiga, porque veja, quando você nasce de novo e recebe a Cristo, você recebe uma nova natureza. Você recebe a natureza de Deus, o que significa que você pode escolher se comportar do jeito que ele se comporta. Então ele diz: livre-se da sua antiga natureza. Afaste-se, descarte o seu antigo eu não renovado, que caracteriza a sua maneira de vida anterior, que se corrompe através de luxúrias e desejos que brotam da ilusão, e seja constantemente renovado no espírito de sua mente. Aqui está a amplificação disso. Tem uma nova atitude mental e espiritual. Então ele está dizendo que todos os dias você precisa tomar uma decisão. Definir sua mente de que hoje eu vou ter uma boa atitude, não importa o que aconteça. E sabe, eu não apenas te digo para fazer essas coisas, eu faço isso. Eu gasto um tempo todas as manhãs com o Senhor quando eu me levanto, porque sei que se eu não fizer isso, eu não vou agir bem naquele dia. E para ser honesta, a maioria de nós é assim. Nós precisamos, assim como você precisa de comida para manter seu corpo funcionando, você precisa da comida espiritual, que é a palavra de Deus, e tempo com Ele, para se comportar espiritualmente direito. E sabe, eu não quero fazer nada que ofenda ao Espírito Santo, eu quero amar as pessoas como Jesus nos disse para amá-las, e não posso fazer isso sem muita ajuda de Deus. E então, eu oro todas as manhãs para que Deus me ajude, para que Ele me fortaleça. Eu quero aproveitar o dia, eu quero apreciar as coisas que Deus me deu. Então, eu especificamente defini a minha mente. Este é o dia que o Senhor já fez, Ele me deu mais um dia para viver. Eu quero desfrutar esse dia e ter uma boa atitude. Ajuda-me a tratar bem as pessoas que estão à minha volta e fazê-las se sentirem bem e tudo o que vier à minha mente. Então, a principal coisa que quero falar é que você precisa definir a sua mente e determinar que você vai ter uma boa atitude para que isso aconteça. Agora, veja, isso aqui pode ser muito útil para nós. Um avião tem algo chamado indicador de atitude. E é um instrumento que é chamado de indicador de atitude. Agora, você pensaria que seria um indicador de altitude, mas isso, na verdade, é um indicador de atitude. Então, vou ler o que diz aqui. Os aviões têm um instrumento chamado indicador de atitude, que serve para mostrar a posição do avião no horizonte. O horizonte representa normal ou médio. Quando o avião está subindo, diz que ele tem uma atitude de ponta para cima. E quando ele está descendo, diz que ele tem uma atitude de ponta para baixo. Então, se a nossa atitude está em alta e é boa, então a nossa vida vai ser boa. O dia vai ser bom também. As pessoas vão gostar de estar perto da gente. E então nós poderíamos dizer que tivemos uma atitude de ponta para cima. Mas se nossa atitude está para baixo, se estamos nos desencorajando e pensando em tudo que não temos, em tudo que não gostamos e sobre como a vida é injusta, então nós podemos dizer que tivemos uma atitude de ponta para baixo, uma vida abaixo do normal. Esse horizonte aqui seria o normal, e aqui em cima seria melhor do que o normal, e aqui embaixo, então, seria pior do que o normal. E a altitude ou a atitude do avião podem ser alteradas pelo piloto, que é você, fazendo um pequeno ajuste
E o seu dia pode ser alterado por você ao fazer um pequeno ajuste. Sua semana pode mudar, com você fazendo apenas um pequeno ajuste e decidindo. Apenas decida, agora mesmo, pensar em tudo aquilo que você tem, em vez do que você não tem. Pense em suas bênçãos, e ninguém fica sem bênçãos. Não há nenhuma pessoa assistindo agora que não tenha alguma coisa para agradecer. Sim, todos temos problemas, temos desafios na vida, e talvez agora você esteja passando por um momento muito desafiador. Ore sobre esses momentos, faça o que você pode fazer, mas se concentre nas coisas da sua vida que são boas e encontre coisas para ser grato. E você pode até ser grato por pequenas coisas, como ter água limpa em sua casa, ter uma casa para morar, roupas para vestir, alguém para você dizer bom dia, sabe? Qualquer coisa que seja uma bênção. Quanto mais você pensa nisso, mais isso vai ajudar e afetar a sua atitude. Sabe, Caim estava triste, deprimido, e Caim e Abel foram os primeiros filhos de Adão e Eva, e Caim ficou com ciúmes de Abel, porque Abel fez uma oferta com a qual Deus se agradou. Mas ele não ficou satisfeito com a oferta de Caim. Em Gênesis 4, 5 e 6 diz, mas para Caim, sua oferta, Deus não teve respeito ou consideração. Então Caim ficou extremamente irritado e indignado, e ele parecia triste e deprimido. Sabe, podemos ver pelas atitudes. Uma atitude é como se seus pensamentos fossem colocados para fora. Isso afeta sua linguagem corporal, se mostra em seu rosto. E eu não sei sobre você, mas a maioria de nós, você já disse a alguém, eu posso dizer o que você está pensando pelo seu olhar? Eu conheço pessoas assim. É como quando elas não gostam de algo que eu disse ou algo que eu fiz, elas imediatamente, ainda que mesmo só de relance, elas demonstram que não gostaram de algo. Se você tem um adolescente, você sabe que eles têm a habilidade de te dar olhares que você pensa, eu odeio esse olhar. Me lembro de um dos meus filhos, se eu entrasse no quarto dele para corrigi-lo sobre algo, ele revirava os olhos e eu falava, não faça isso, porque eu sabia que ele não estava me ouvindo e ele já tinha decidido que eu não sabia do que eu estava falando. Então, as atitudes nem sempre é algo que você pode esconder. Você pode escondê-las às vezes, mas geralmente elas vão aparecer em algum lugar. Ter uma boa atitude vai ser útil para você. Ter uma atitude ruim não vai ser útil para você. E o Senhor disse a Caim, por que você está irado? E por que parece triste, deprimido e abatido? E se você for em frente e ler mais, ele diz, você não poderia ter escolhido fazer o certo? Bem, veja, ele estava com raiva, porque ele não escolheu fazer aquilo que era certo. Então ele ficou com inveja, com raiva de seu irmão, muito irritado e ciumento, ele acabou matando Abel, porque ele tomou a decisão de fazer o que era certo. E quando você pensa em ciúmes, nós nunca temos ciúmes de alguém se nós temos o que eles têm ou se podemos fazer o que eles podem fazer. Muitas vezes as pessoas são abençoadas porque tomaram as decisões certas. E uma outra pessoa pode não ser abençoada porque tomou decisões erradas. Mas todos podem fazer a escolha de tomar as decisões certas que trarão bênçãos às suas vidas. Então não adianta ter uma atitude ruim com alguém que tomou uma decisão certa, quando você também pode tomar uma decisão certa. E hoje estou pedindo que você tome uma decisão certa sobre atitudes. Gostaria de dizer que tenho certeza de que todos vocês têm uma atitude maravilhosa, de ponta para cima, e que você é muito grato e muito abençoado e que você não está deixando seus problemas atingi-lo ou deixá-lo rabugento, mas quer saber? Sei que não é verdade. Alguns de vocês são assim, mas outros não são. E hoje é um dia para você tomar decisão. Hoje é um dia para você ouvir o que Deus está dizendo a você, porque quer saber? A atitude tem muito a ver com a qualidade de sua vida. Sabe, eu disse aqui no ministério, eu vou dizer novamente, que eu preferiria ter um empregado que fosse um pouco menos talentoso, sabe? Mas que tivesse uma ótima atitude, do que ter alguém que sabe fazer muita coisa, muito capaz, mas tem uma atitude ruim. Eu prefiro ter uma pessoa com uma boa atitude e que talvez não seja tão
qualificada quanto aquela outra pessoa. Todo mundo ama estar perto de alguém que tem uma boa atitude. Eu acho que ninguém gosta de estar perto de alguém que tem uma atitude ruim. Então, uma das coisas que você precisa fazer se quer receber algo do que estou falando, talvez seja localizar-se. E talvez esta não seja a melhor hora para isso, você precisa pensar sobre isso quando o programa acabar, mas que tipo de atitude que você normalmente tem? Sabe, todos nós temos uma atitude ruim às vezes, mas você diria que em 90% das vezes, ou 95%, você tem uma boa atitude? Eu espero que sim, eu espero que eu também tenha. Sabe, somos tentados a ter uma atitude ruim quando não nos sentimos bem? E quer saber? Se eu não me sinto bem, isso não é culpa do meu marido, não há razão para descontar nele. É uma boa hora para eu me apoiar em Deus e dizer: eu não me sinto bem hoje, por isso sei que serei tentada a ter uma atitude ruim nesse dia, então ou eu preciso ficar longe das pessoas, ou eu preciso realmente ter muito da ajuda de Deus para que eu possa ter uma boa atitude. E por aí vai. E a se manter. Agora ouça, porque isso é importante. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar uma atitude certa. Vou repetir. Manter a atitude certa é mais fácil do que recuperar a atitude certa. E o que eu quero dizer com isso é que se você aprender a fazer das boas atitudes um hábito, vai ser mais fácil ser desse jeito o tempo todo do que ficar se permitindo estar de mau humor e ter uma atitude ruim, ou ferir os sentimentos das pessoas e depois tentar recuperar, sair daquele lugar abaixo, sabe? E ir para um lugar que está no alto. Tente manter uma boa atitude o tempo todo, em todas as situações. Agora, a miséria é uma opção. Se você tem uma atitude ruim, será tão miserável quanto deixará as pessoas ao seu redor miseráveis. Mas a miséria é uma opção. Paulo não orava pelas pessoas, o apóstolo Paulo não orava para que os problemas desaparecessem. Sabe o que ele orava? Ele orava para que eles suportassem o que viesse com bom temperamento. Uau! E eu ainda, em mais de 40 anos de ministério, ninguém veio até a mim e me pediu para orar por eles, para que pudessem ter uma boa atitude, enquanto passavam por seus problemas. Todo mundo quer que você ore para que os problemas vão embora, sabe? Mas eles não desaparecem assim. Uma das formas pelas quais crescemos e amadurecemos em Deus e nos tornamos mais como Ele é quando conseguimos ser os mesmos, tendo problemas ou não tendo problemas. E assim, Paulo queria orar pelas pessoas para que pudessem suportar o que viesse com bom temperamento. A miséria é uma opção. John Maxwell disse: as circunstâncias não fazem de você o que você é, elas revelam o que você é. Oh, meu Deus, o que eu faço? As circunstâncias não fazem de você o que você é. Elas revelam o que você é. É como digo, você nunca sabe, não importa o quão boa uma laranja pareça por fora, você nunca sabe o quão suculenta ela é, até você cortá-la ou espremê-la. Bem, sabe, quando se trata do fruto do Espírito, nunca sabemos exatamente como vamos agir até que os nossos frutos sejam exprimidos, até que haja um pouco de pressão sobre nós. Podemos achar que somos pacientes, mas não sabemos o quanto somos pacientes até sermos testados e vermos como nos comportamos. Podemos dizer que amamos as pessoas, mas não sabemos o quanto amamos as pessoas até que, de repente, haja uma escolha a ser feita. Eu tenho que escolher, eu vou fazer o que é melhor para mim ou eu vou fazer o que é melhor para outra pessoa. Sabe, há algumas chaves que acho que são boas para lembrar. Primeiro de tudo, perceba que o tempo difícil em que você está não vai durar para sempre. Robert Schuller disse: a boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas notícias quando você muda a sua atitude. Que tal ouvir isso de novo? A boa notícia é que as más notícias podem ser transformadas em boas quando você muda a sua atitude. Sabe o que eu digo? Isto também vai passar. Sempre entenda que quando você está tendo um momento ruim, que isto não vai durar para sempre.
Você teve outros problemas no passado e conseguiu passar por eles e achava que não iria conseguir. E talvez você desperdiçou 10 dias tendo uma atitude ruim e você poderia ter tido 10 dias agradáveis enquanto Deus lidava com o problema. Quer saber? Está perfeitamente bem você ser feliz e desfrutar sua vida enquanto Deus lida com seus problemas. Eu não quero que ninguém pense que você precisa ser infeliz só porque tem um problema. Você não precisa se preocupar com seus filhos só porque você tem adolescentes e talvez nem sempre os compreenda. Você pode orar sobre a situação e depois entregá-la a Deus. Orar sobre as coisas e se preocupar não faz bem algum. Precisamos orar a respeito delas e entregá-las ao cuidado de Deus. Então, uma das coisas que eu digo quando tenho um problema e que me ajuda, eu costumo dizer isso em voz alta e às vezes, várias vezes por dia, isso não vai durar para sempre. E eu também gosto de dizer, isto vai acabar bem. Eu não sei como vai acabar, mas eu sei que vai acabar bem. Eu gostaria de ver todos vocês agora e pedir para levantar as mãos. Quantos de vocês precisam tomar uma decisão de ter uma boa atitude? Uma atitude ruim só chega até você se você não decidir ter uma boa atitude. Sempre digo, você pode pegar a gripe, mas não pode pegar uma boa saúde. Bem, é da mesma maneira. Você não pode simplesmente pegar uma boa atitude. Você pega uma ruim porque o inimigo vai se esgueirar em você e eu acho que como seres humanos, é assim que nós derrapamos sem Deus para nos ajudar. E então nós temos que aprender a ouvir o Espírito Santo dentro de nós e deixar que Ele nos mostre quando estamos começando a ter uma atitude de ponta para baixo e nos levar de volta a ter uma atitude de ponta para cima. Aqui outra chave que eu acho que é útil. Não tomar decisões importantes durante a tempestade, se puder evitar. Quando você está passando por um momento difícil, esta não é a melhor hora para tomar decisões. Especialmente se são decisões realmente importantes. Sabe, não é hora de decidir comprar um carro novo ou a hora de decidir se casar ou não, comprar uma nova casa ou não, porque as emoções são voláteis, sabe, durante momentos de problemas. E a melhor coisa a se fazer é deixar as emoções diminuírem e depois decidir o que você quer fazer. Talvez você esteja numa situação agora onde o inimigo esteja gritando em sua cabeça o que você vai fazer, o que vai fazer, o que vai fazer. E você precisa ter essa atitude determinada. Eu realmente não vou fazer nada até que Deus me mostre o que Ele quer que eu faça. Não deixe o inimigo pressioná-lo a tomar uma decisão emocional da qual você se arrependerá de ter feito mais tarde. E outra chave para você manter contato com a torre de controle. Sabe, quando um avião está em uma tempestade, ele sempre permanece no controle e ele permanece em contato com a torre de controle. Precisamos fazer isso. Ouça, sempre que você estiver chateado com problemas, não deixe que o problema te afaste de Deus, deixe que ele te aproxime de Deus. Passe mais tempo com Ele. Clame a Ele, busque o seu conselho. Não apenas se isole em um canto e sinta pena de si mesmo, mas mantenha contato com a torre de controle. E você sempre conseguirá ter uma atitude de ponta para cima. Chave número 5. Tente manter as coisas em perspectiva. A nossa perspectiva é a maneira como decidimos olhar para as coisas. É muito importante, eu acho, ter certeza de que estamos olhando para as coisas da forma correta. Eu tenho uma história que eu vou ler para você, é um pouco longa, mas vale a pena. Ela traz um ponto que eu acho que você realmente vai entender. Uma garota tinha saído de casa para ir para a faculdade e ela escreveu uma carta para os seus pais, dizendo: desde que fui para a faculdade tenho sido negligente em escrever. Sinto muito pela falta de consideração por não ter escrito para vocês antes. Mas colocarei tudo em dia agora. Mas antes de lerem, por favor, sentem-se. Bem, eu tenho certeza de que isso fez os corações disparar. Vocês estão sentados? Não leio a menos que estejam sentados. Bem, eu estou me saindo muito bem agora. A fratura craniana e a concussão que eu tive quando pulei da janela do dormitório, quando ele pegou fogo logo após a minha chegada aqui, sabe? Está muito bem curada. Eu só tenho essas dores de cabeça horríveis de vez em quando, ao invés de todos os dias, sabe? Felizmente, um incêndio no meu dormitório e o pulo foi testemunhado por um atendente do posto de gasolina. Ele correu e me levou para o hospital.
e continuou a me visitar lá. Quando saí do hospital, não tinha onde morar por causa das condições incendiadas do meu quarto, então ele teve a gentileza de me convidar para dividir um apartamento de porão com ele. Pequeno, mas bonitinho. Ele é um rapaz muito bom, nos apaixonamos e estamos planejando nos casar. Ainda não definimos a data exata, mas com certeza será antes da minha gravidez começar a aparecer. Sim, mãe e pai, eu estou grávida. Eu sei o quanto vocês estão ansiosos para serem avós, e eu sei que vocês irão receber o bebê e dar a ele o mesmo carinho, cuidado e devoção que deram a mim quando eu era criança. A razão do atraso em nosso casamento é que o meu namorado tem uma pequena infecção que eu peguei descuidadamente dele. Eu sei, no entanto, que vocês irão recebê-lo em nossa família de braços abertos. Ele é gentil e, embora não seja estudado, ele é muito ambicioso, sabe? Embora ele seja de uma raça e religião diferentes da nossa, e como vocês sempre expressaram tolerância, eu sei que isso não será problema para nenhum de vocês, sabe? Concluindo, agora que eu os atualizei de tudo, quero dizer a vocês, mamãe e papai, que não houve incêndio no dormitório, não tive uma concussão ou fratura no crânio, eu não estive no hospital, eu não estou grávida, eu não estou infectada e não existe nenhum namorado na minha vida. No entanto, eu tomei bomba em História e em Ciências e eu queria que vocês vissem isso com uma outra perspectiva. Tenho certeza que muitos estão rindo porque essa é uma história muito engraçada. Apenas imagine o quão aliviados os pais ficaram no final da carta. Mas pense sobre qual poderia ter sido a reação deles se a filha tivesse ligado e dito: mãe e pai, eu tomei bomba em Ciências e História. Com certeza eles teriam ficado chateados, poderiam até ter ficado bravos com ela, ter ficado frustrados, poderiam ter tido uma grande discussão em família. Mas agora, quando ela contou a eles esta história terrível primeiro, eles acabaram ficando aliviados. E sabe, realmente, quando você tem um problema em sua vida, quando você tem uma tempestade em sua vida, você sempre pode pensar desse jeito, bem? Gostaria que não tivesse acontecido, mas poderia ter sido muito pior. Eu tive uma situação não há muito tempo atrás, onde eu estava indo para algum lugar e eu queria chegar lá em um certo tempo, mas parecia que eu ia chegar um pouco atrasada e eu estava frustrada com isso. E então, eis que, quando nós descemos a rodovia, reparamos numa situação onde, 45 minutos antes de chegarmos ao local naquela rodovia, houve um acidente muito grave e parecia que havia alguns mortos envolvidos ali. E Deus usou isso para me fazer perceber que, se eu tivesse saído na hora que eu queria, eu poderia ter sido uma daquelas pessoas mortas. Mas o nosso tempo está nas mãos de Deus e, às vezes, Ele vai te impedir de ser capaz de fazer exatamente o que você quer fazer, porque mesmo que você não saiba, Ele está te salvando de algum tipo de dor futura. E assim, vamos sempre ter uma boa atitude e confiar em Deus, de que Ele está sempre fazendo a melhor coisa para nós. Ser positivo não significa que negamos a existência dos problemas ou das dificuldades. Isso significa que cremos que Deus é maior do que o nosso problema. Eu estava falando com uma senhora uma vez em uma cafeteria e ela me reconheceu por eu estar na TV e imediatamente ela quis começar a me contar todos os seus problemas. E ela disse: sabe, Joyce, a vida tem sido muito difícil para mim. Ela me contou várias coisas que aconteceram, então ela disse: para ser honesta com você, a vida acabou me jogando debaixo do ônibus. E imediatamente eu disse: quer saber, querida? Ela me jogou debaixo do ônibus também, mas eu decidi sair de debaixo daquele ônibus, me levantar e aprender a dirigir aquele ônibus. E quer saber, esta é uma opção que você também tem hoje. Talvez você tenha tido várias coisas ruins acontecendo em sua vida. Talvez você seja uma pessoa que diz: bem, eu não tenho nenhuma sorte. Bem, eu não acho que, quando estamos lidando com Deus, seja boa sorte ou má sorte. Ou é fé ou não é fé. Isto é confiar em Deus e acreditar nas promessas, na palavra. E vou te dizer, se você nunca desistir de Deus, Ele nunca vai desistir de você. Pode haver coisas pelas quais você esteja passando, pode estar demorando mais do que esperava, mas simplesmente não desista.